Assim, eu quero abrir com uma introdução de que, assim, se não ligam para o Mundial ou ligam muito menos, que se danem, né? Assim, se fosse o meu time na final do Mundial de Clubes, podia ser o time C do Chelsea, e para mim o título eu ia sair na rua igual o campeão, entendeu? Então, assim, se eles não dão tanta bola, eu acho que a gente não deveria estar dando, não deveria dar tanto valor para a opinião deles. Mas o fato é que não dão muita bola. Tanto é que o site oficial do Chelsea, ele introduz a competição para o próprio torcedor com essa explicação do que é o Mundial de Clubes, né? E não é nem assim uma explicação sobre o sistema, o formato da competição. Não, é uma explicação histórica e dizendo que não é o campeão de tal que joga com... É como se o Chelsea estivesse chegando para jogar uma competição que foi inventada ontem, uma Nations League, assim, entendeu? Quando, na verdade, se você for perguntar para qualquer brasileiro ou qualquer sul-americano, todo mundo sabe que é o Mundial de Clubes, né? Então, eu acho isso muito sintomático. Quando o site oficial do clube tem que apresentar para o próprio torcedor o que é essa competição. Eu lembro, e aí é claro que cada clube é um cenário diferente, mas eu lembro que no Liverpool e Flamengo, eu fui para Liverpool para procurar pubs que estavam acompanhando a partida. Eu demorei muito para achar um que estava passando o jogo. Liverpool e Flamengo, Mundial de Clubes, qualquer bar no Rio de Janeiro, no Brasil, estava passando esse jogo. Em Liverpool, eu demorei para achar um pub passando esse jogo. E quando eu achei, ele estava praticamente vazio. Ele só encheu porque eu tive que ligar para todo mundo de imprensa que estava ali, brasileira, para eles terem alguma cobertura do que era Liverpool no dia do jogo contra o Flamengo. Então encheu de repórter brasileiro, não encheu de torcedor de Liverpool. Coisa que tinha. Então é isso, tá? É isso. Não, eu vivi uma experiência dessa também, de ter que ver aqui em Madrid se tinha algum lugar, torcedores do Real Madrid no Mundial de... Gente, mas não tinha nada nem ninguém. E eles ganharam 3 seguidos e não tinha. Eles, vida normal, vida que segue. Não, eles vêm e tal, porque passam na TV, mas deu mais um jogo do Campeonato Espanhol, um negócio assim. Eu tava em Tóquio para o Mundial do Madrid contra o Kashima Antlers. Eu acho que viajaram 150 ou 200 torcedores do Real Madrid. E antes a gente faz o famoso povo fala, né? Fui entrevistar lá os caras e tal. Não achei. Muitos japoneses malucos com o Real Madrid, uma Real Madrid mania e tal. Então, para a marca do clube, para globalizar, para ganhar grana, é excelente essas coisas. Mas os caras que saíram de Madrid, foram até Tóquio para fazer turismo, para ver o Real Madrid, não teve. O que o Fred falava, eu concordo, tá? De que se os europeus não gostam, o problema é dos europeus. É campeonato mundial, é legal pra caramba, é um título de melhor do mundo e tal. Você pode não ser o melhor time do mundo, mas você ganhou o título de melhor time do mundo. Eu acho que a gente dá bola para isso, porque quando a gente vai falar, será que os times brasileiros são tão bons como os times europeus? A gente tem que levar em consideração a motivação que cada um tem, a preparação que cada um tem para esse jogo. Os jogadores do Palmeiras fecham o olho, eles sabem como é que o Chelsea joga. Os caras do Chelsea fecham o olho, difícil deles saberem o nome dos jogadores do Palmeiras. E não é porque é o Palmeiras, tá? Porque se fosse o Flamengo, se fosse o River Plate, se fosse o Boca, se fosse o Olímpia do Paraguai, não de São Paulo, seria a mesma coisa. O que é um defeito deles. Mas na hora da gente falar, será que nós somos melhores, nós sul-americanos somos melhores que os europeus? A motivação e a preparação tem que entrar em conta também. E a gente tem uma imagem do jornal, né, Marcelo, em inglês, de quanto era 2 horas antes do jogo? 2 horas antes do jogo, o Mirror, que é um jornal bom daí, né, Fred? É um jornal importante, tal, a página de esportes dele. É um dos maiores tabloides, né, de Londres, inclusive. É situado em Londres, então teria que dar importância para o Chelsea, mas o que o Marcelo viu não foi isso. Isso. O Rafa vai colocar aí na tela para a gente a diferença de onde estão as notícias do Chelsea e onde estão as notícias do resto dos times ingleses. Olha lá, pode subir, Rafa, e começar mais... Ah, não, porque isso aí é um vídeo. Tá gravado, A gente entrou 2 horas antes do jogo. Tem um Lukaku ali, Lukaku luta contra... Não sei desde o início. Bota desde o início, mas não é nem Rafa. Lukaku na final do Mundial, não. Na semifinal do Mundial, desde o início. O Zumar a notícia do Zumar, cachorro. Né? Sou gato. Gato.
Nada, Ó, nada. até agora nada de Ronaldo Chelsea. começou no banco, nada do Chelsea. Tem um Antônio Conte ali, Conte. MMA. Ó, tem um Lukaku. Tem um Lukaku, Lukaku ali, ó. Strongers, luta para explicar por que custou 97 milhões e tal. Mas não nada, fala de nada, mundial nem nada. nada. Ontem, durante o jogo do Nada. Palmeiras, não tinha nada, tipo assim, possível adversário do Chelsea tá jogando. Não tinha. Nada. Um pequenininho, assim, sabe? Live. Possível adversário tá jogando. Nada, não tem. Isso aí são 2 horas antes do jogo. Tem aqui, ó, a Spilicueta vai usar o capacete, né? Que ele usou em 2012 e tal. Ah, demorou pra ver, Volta lá, Rafa, volta lá e dá um pause na notícia do Aspilicueta. Não, ele tava dizendo que ele vai usar o trauma que ele tem de ter perdido para o Corinthians como arma para esse Mundial, porque ele é o único jogador restante do elenco do Chelsea que estava em o Mundial de Clubes estava no rodapé da página principal de um jornal de Londres. É basicamente isso. Olha lá, já está bem lá embaixo, né? Isso aí já é bem lá embaixo, do lado de notícias do Ferdinand dando opinião, do pênalti do Salah, do Daniel Alves reagindo à provocação de torcedor, ou brincando com o torcedor e tal. Essa é a importância que o inglês dá para o Mundial. A gente separou algumas sonoras, eu não sei se elas estão todas juntas, Rafa, ou se elas estão separadas, em que justamente a gente fala sobre isso, né? Como os jogadores europeus vivem essa questão do Mundial de Clubes. Eu não sei se o Rafa já tem aí preparado a sonora do Mason Mount para a gente ouvir. Será? Ou será que eu chamei e não está pronto? Ou será que não tem? Estamos na dúvida cruel nesse momento. Tem ou não tem, Rafa? Atenção. Então não tem. Nesse momento, o Rafa está assim, desesperado. Ele já pisou no teclado. Ai, que não é sonora. Tá, entendi. É uma as aspas arte. do Mount. Tá, as aspas que eu não vou conseguir ler isso, gente. Alguém não, consegue ler? Ele falando que ele assistiu a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, junto com o Thiago Silva e com o Jorginho. Tá. Aí ele dá a opinião dele, ó. O Palmeiras parecia um time muito agressivo, com muita vontade de vencer. Opinião mais genérica e impossível. Parece um bom time, eles venceram a competição mostrando muito coração e sabemos que qualquer time que enfrentarmos vai querer nos vencer. Enfim, ele foi educado. Foi educado, exato. E a gente tem, e aí eu acho que é sonora, ou não é? Não sei. Do Aspilicueta, é sonora, Rafa? Se não for sonora, coloca a arte também, que eu não sei o que é. Será que é sonora? Dessa vez, será que é sonora? Ou será que é arte? Estamos na dúvida. Que, como o Fred falava, o Aspilicueta é o único que viveu lá o Mundial contra o Chelsea, né? Isso. Acabado de chegar. Ele não foi campeão da Champions, mas jogou o Mundial. Sonora. Então o Rafa vai soltar o Aspilicueta. Travou. Então não vamos ter o Aspilicueta. Enfim, eu acho que travou a sonora, não vamos ter a sonora. Mas tá tudo certo, gente. Não, porque a sonora que ia vir na sequência, mas eu vou contar, tanto faz. Eu entrevistei o Fernando Torres em 2016, quando ele já estava no Atlético de Madrid. E aí, falando assim, ó, eu perguntei para ele, mas do modo genérico e geral, Fernando, o que vem na tua cabeça quando a gente fala de futebol brasileiro? Tu ainda tem alguma relação com o futebol brasileiro? Que ele tem vários amigos, né? E aí o Fernando Torres responde, sim, eu ainda mantenho a relação com os meus amigos. Aqui eu me dou muito bem com o Felipe Luiz, que estava então no Atlético de Madrid, Barará. Lembra dos jogadores? E no meio da resposta ele chora. E ainda eu tenho a má recordação de quando a gente no Chelsea perdeu o Mundial para o Corinthians. Ou seja, eles não dão importância, mas assim, ó, o Fernando Torres, 4 anos depois, perguntado sobre Brasil, uma pergunta totalmente genérica, ele vem e solta isso no meio. Então, assim, pode ser que eles não deem importância, mas fica marcado pro cara, né? Que ele perdeu o Mundial de Clube. Fica. É porque no fim das contas... Fala, desculpa. Não, assim, acho que os jogadores vivem cada partida particularmente de alguma forma, né? O Fred estava falando que ele chegou contestado, talvez ganhar o Mundial e bem numa competição, fazer um gol de título, daria um outro ânimo para ele. O Piquet já contou algumas vezes a história aqui, que ele só tem essa carreira tão vitoriosa no Barcelona porque teve um Fulham Manchester United
que ele foi muito mal. Acho que o Anelka fez um gol nas costas dele e tal, e isso fez com que a Alex Ferguson não confiasse mais nele, deixasse ele no banco, disponível para sair, o Guardiola veio e repescou. Então, o Piquet lembra de um Fulham Manchester United, que mudou a carreira dele. O Fernando Torres pode lembrar da história do Chelsea Corinthians por algum motivo pessoal e tal. É uma percepção de quem está lá dentro, é diferente do torcedor médio, que acompanha mediamente as competições e por aí vai. Eu acho que assim, o paralelo seria mais ou menos com a forma com a qual o clube grande encara estadual hoje no Brasil. Quando está lá, quer vencer, e se não vencer, é um pouco de vexame. Só que a diferença é que o Mundial, o clube europeu, não está lá todo ano, né? Não é o mesmo clube europeu todo ano, com exceção ao Real Madrid tricampeão da Champions. O Chelsea está tendo a segunda chance na história. Então, assim, em algum grau vai entrar no sábado, evidentemente, para ganhar esse jogo, porque é o único troféu que eles não têm da era Abramovich, o clube nunca ganhou esse troféu, nenhum dos jogadores do elenco e nem o treinador ganharam esse troféu. Agora, isso é muito diferente do que vai acontecer com o Palmeiras, se ganhar, vai ganhar de um europeu, vai dar fim a uma piada dos rivais e vai ter uma recepção, vai ter um carnaval em São Paulo de sei lá quantos dias. Em Londres não vai ter uma alma viva recebendo o Chelsea no aeroporto em caso de título. Assim, a gente pintou aqui um Chelsea em crise, jogando mal, que os jogadores talvez não se importem, não saibam alguma coisa do Palmeiras, como a gente viu o Mason Mount, que a imprensa e a torcida não se importam tanto. Isso não diminui em nada, viu, se o Palmeiras ganhar. A gente não está aqui previamente querendo diminuir uma possível vitória do Palmeiras porque odiamos e queremos destruir o Palmeiras e acabar com todos os seus méritos. Não, serviria para qualquer outro time, tirando o Cruzeiro. Se o Cruzeiro estivesse lá, então a gente já está falando que aí sim valia muito. Tá bom, Marcelo. Olha só, esse programa está chegando no final, mas antes eu tenho que lembrar vocês. O maior torneio de futebol virtual da América Latina começa hoje com transmissão exclusiva da TNT Sports e do EA Games. Hoje o nosso querido Luizinho vai comandar junto com a galera do Coel a estreia da terceira temporada do Coel Pro com os melhores do Brasil no FIFA 22. Então, atenção que é hoje que começa o maior torneio de futebol virtual da América Latina com transmissão da TNT Sports e do EA Games. Gente, muito obrigada por todo mundo que mandou. Fala, Fred. Eu só quero falar rapidamente. E essa marra que tu tem, Coel? Quem conhece Marcelo D2... Tira onda. Tira onda com ninguém. Tira onda com ninguém, Coel. Com ninguém. É isso. Tem que ser a música de abertura. Cara, vocês não perdem nenhuma. É incrível a agilidade mental. Eu não tenho essa agilidade mental. Eu tô só preocupada em recuperar a bola. É a única minha preocupação. Não quero fazer não é agilidade, é imaturidade.